sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje, como prometido, fazendo um vídeo essa semana, para compensar a semana que ficou sem vídeo. E vou falar do outro assunto que eu queria falar relacionado com essa transferência de unidade que eu tive e que surgiram esses dois assuntos aí para vídeo. No vídeo passado eu falei sobre o efeito Poliana, sobre como a gente tem que viver as emoções que a gente está sentindo, que a gente não deve ser sempre feliz. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como a socialização é importante, como a gente precisa se socializar e como isso faz falta na nossa vida. E como a gente também vive uma época em que as pessoas não estão se socializando mais, uma época de solidão, onde as pessoas estão cada vez mais solitárias. E eu pensei nisso porque nessa questão de ser transferida de unidade, de ter que ir para outra unidade, uma das coisas que eu mais senti falta foi justo dessa socialização, de chegar no meu trabalho e de cumprimentar meus colegas, de ter aquela conversa ali inicial antes de começar mesmo a trabalhar, ou ali nos momentos de calmaria que a gente conversava, outros perrengues que a gente passava ali, que a gente comentava, falava, às vezes fazia brincadeiras com isso, reclamava, desabafava. E isso me fez muita falta, principalmente eu ficava, chegar, porque tinha toda a rotina, chegar no trabalho, aí tinha toda a cumprimentar, aí ligar ali o computador, aí ver as notícias do dia, comentar sobre aquelas notícias, abrir o diário oficial aqui da cidade, comentar sobre o que tinha visto, e aquelas pequenas conversas, como é que foi seu dia e tal. Eu comecei a sentir bastante falta dessas coisas, que são coisas que talvez a gente não valorize tanto no nosso dia a dia, porque é um negócio tão comum, mas quando a gente perde isso, a gente sente muita falta. Eu pensei, nossa, isso é o que tá mais me pegando, eu tô sentindo muita falta disso, dessa rotina, dessa convivência ali, de chegar e sempre fazer essas mesmas coisas que envolviam, se socializar com outras pessoas. E eu penso em como isso é importante agora, uma nova unidade, conhecendo outras pessoas, isso muda, mas aí você conhece outras pessoas, passa a ter outras convivências com outras pessoas que vão compensando, e você vai se socializando de novo e vai tendo novas rotinas e tal, que você vai se acostumando a elas, mas no começo é difícil, você é tão acostumado com aquilo ali, você socializar sempre com aquelas mesmas pessoas, de encontrar com elas, conversar. E quando isso bruscamente é cortado de você bruscamente tem que se afastar dessas pessoas e você acaba sentindo muita falta. E eu fico pensando em como, nessa época atual, eu vejo muito essa questão sendo comentada e como a gente está vivendo uma sociedade de pessoas muito solitárias, onde as pessoas não estão se socializando mais. Ou quando estão, é tudo pela internet, através da internet. Você não tem essa socialização mais face a face ali, presencialmente, tudo por meio da internet. E a internet, ela é muito boa em certo aspecto, ela aproxima pessoas, então na internet você tem a oportunidade de conhecer pessoas que você não conseguiria conhecer se não fosse por ela, ou de se comunicar com pessoas que você não conseguiria se comunicar se não fosse pela internet, às vezes uma pessoa que você conhece, mas que se afastou, que está morando em outro local, e você consegue conversar com ela através da internet. Então a internet é muito boa nesse sentido, ela aproxima as pessoas. Só que ao mesmo tempo que ela aproxima, ironicamente, ela também afasta. E nem todo mundo tem essa questão de você chegar, você ter o seu local de trabalho, que tem aquelas pessoas que você conversa, bate um papo e você se socializa com elas. Às vezes porque tem muitas pessoas que trabalham em casa, cresceu muito o home office, principalmente com a pandemia. Você tem empregos que envolvem você trabalhar totalmente em casa e também às vezes você vive ambientes de trabalho em que você não consegue ter uma boa convivência com ninguém e aí carece disso, você simplesmente não tem pessoas com quem você pode conversar, trocar uma ideia, bater um papo. Mas às vezes isso pode acontecer também por culpa sua. E eu falo isso porque eu já passei por isso. Exatamente por conta da internet, no nosso dia a dia, às vezes a gente não vai conseguir conhecer pessoas com quem a gente vai super se identificar e que vão ter muito em comum com a gente, que a gente vai conseguir ter aquelas conversas em que você fica horas e horas conversando com a pessoa sem nem ver o tempo passar, porque vocês combinam, tem assuntos em comum, coisas em comum. Isso faz com que você consiga conversar muito tranquilamente com essa pessoa, uma conversa que flui facilmente. Nem sempre isso vai acontecer no seu dia a dia, às vezes você não vai conseguir conhecer pessoas com tanta intimidade. A internet possibilita isso, possibilita você conhecer
pessoas que você não conseguiria conhecer presencialmente, que você vai se identificar. Eu passei muito por isso, principalmente na minha adolescência, na adolescência é uma fase em que você passa a se encontrar, você passa a descobrir meio quem você é, o seu lugar no mundo, né? Uma fase de muito descoberta, de você formar a sua personalidade mesmo, né? De você ver, se enxergar de certa forma, não, eu sou assim, eu sou assado, né? Os adolescentes amam esses testes de personalidade, né? Esse teste, que personagem você seria, como você é e tal, qual o seu tipo de personalidade. Isso é uma coisa que eu vejo que adolescentes gostam muito, porque é uma fase de descoberta, uma fase que você está se reconhecendo e conhecendo o seu lugar no mundo. Então, você busca essa identidade, você busca se encontrar e ao mesmo tempo você busca conhecer pessoas que são como você para se identificar. Isso gera uma identificação nessa, negócio das tribos, né? Isso é muito comum na adolescência, você ter o seu grupinho em que você se identifica. Mas eu acho que isso também acaba perdurando na fase adulta. A gente se dá bem com pessoas que a gente tem coisas em comum, é normal. Você consegue ter mais assunto mesmo, né? Igual os caras que gostam de futebol, conversam sobre futebol, e conseguem conversar bastante sobre isso, e tem altos papos sobre isso. E aí tem mulheres que gostam de assistir novela e conversam sobre as novelas e tal, assistem aquela mesma série, né? Pessoas que assistem aquela mesma série. Você consegue mais assunto mais facilmente, você consegue conversar mais, então isso faz sentido. Mas na adolescência isso é bastante forte porque você está formando isso, você ainda não tem muito certo isso, né? Quando você é criança, você ainda não tem uma noção de personalidade, né? De como eu sou, como eu ajo, né? E aos poucos na adolescência você vai formando isso, né? Tem toda uma questão cerebral, né? Do seu cérebro está se formando e se moldando. E na adolescência é a fase disso, né? Fase de formação dessa identidade, né? Da personalidade, uma coisa até mais abstrata, não tão concreta como é na infância. E eu comecei nesse processo, percebi que eu era bastante diferente das minhas amigas, que meus gostos eram muito diferentes dos dela. A gente gostava de coisas diferentes, de filmes diferentes, séries diferentes. E isso começou a me incomodar. E na internet eu comecei a acompanhar, né, principalmente canais de YouTube. E eu comecei a ver na internet, nesses canais, pessoas que tinham muito mais a ver comigo. E consegui me sentir próxima a essas pessoas. E eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que muitas pessoas passam pela mesma questão, principalmente muitos adolescentes. E veem muitas vezes influencers, né, nessa galera da internet, que produz conteúdo pela internet, pessoas com quem se identificam. E isso gera um sentimento de, muitas vezes, de se sentir amigo daquelas pessoas, né? Você se sentir próximo e até uma noção de amizade, né? Você acompanha aquela pessoa pela internet. Hoje em dia até mais forte, na minha época era mais YouTube, né? Essas redes sociais, que igual tem hoje, não acontecia tanto como tem hoje, né? Não era tão forte. E hoje em dia você tem Instagram, né? Você tem um monte de coisa, TikTok e tal, que você tem influencers que postam conteúdo, muitas vezes postam sua rotina. E você acaba, né, os seguidores acabam tendo essa noção, né, de você acompanhando aquela pessoa, a vida dela, o que ela faz, como é que ela é, o que ela gosta, as coisas que ela gosta de fazer, os hobbies, a pessoa vai mostrando tudo da vida dela e aí se sente amigo daquela pessoa. Porém, a verdade é que é uma relação vazia, porque você se sente amigo daquela pessoa, mas aquela pessoa nem sabe que você existe. E foi uma coisa que eu tive, foi um clique que eu tive, né, nesse processo. E aí, com questão, né, de você depois de sair da escola e tal, você vai se afastando, e eu me vi cada vez mais solitária, né, e presa nessas questões de internet, de ficar vendo esses canais, estar se sentindo amigo dessas pessoas, e mais percebendo que, essas pessoas nem sabem que eu existo, eu não sou amiga dessas pessoas. E até tava vendo um tempo atrás um canal que eu acompanho, o link do Quadrinhos na Sarjeta, ele tava falando isso, sobre como o influencer não é amigo dos seus seguidores. Ele estava falando do processo contrário, porque isso também acontece da pessoa que produz conteúdo, de ver aquele monte de seguidores ali, nossa, um monte de gente me acompanhando, mas essas pessoas, eu nem sei quem são essas pessoas, elas não são minhas amigas. Então tem um monte de gente me acompanhando, estou aqui fazendo uma live com um monte de gente, com milhares de pessoas, né, parece que eu não estou sozinho, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito sozinho, porque eu não conheço essas pessoas que estão me acompanhando, eu nem sei quem elas são. E gera uma questão muito conflitante, né? Tem um monte de gente me acompanhando, parece que eu não estou sozinha, mas ao mesmo tempo eu estou sozinha. A internet cria isso, né? Essa relação bizarra, porque antes na televisão até que não era tão forte, você acompanhava os famosos, mas existia uma barreira muito grande
Não era uma coisa tão direta, uma ligação tão direta, você não via a rotina do famoso lá que você gostava, lá do ator, atriz, cantor e tal. Você gostava, era uma coisa, existia uma barreira muito grande. Agora com a internet as coisas ficaram muito mais próximas. Você pode ir lá comentar ali numa postagem, tá lá o ator que você acompanha, mostrando a rotina dele ali, do hobby que ele tá fazendo, e você vendo isso, aí você vai lá, deixa um comentário, ele responde ali, né? Parece uma coisa muito íntima, mas ao mesmo tempo não é. Porque beleza, ele tá respondendo você, mas ele tá respondendo você como ele responde muitos outros, nem sabe quem você é. Então essas relações acabam, você tem a percepção de que não, eu tenho amigos aqui, eu tenho amigos, não preciso buscar amigos, eu tenho esses amigos aqui, mas não são seus amigos. E da mesma forma que isso acontece com os seguidores que acompanham os influencers, que se sentem amigos deles, também existe do outro lado, o influencer que tem aquele monte de seguidores e sente, pô, tem um monte de gente em volta de mim e talvez até se isole, né? Eu tenho um monte de gente aqui me seguindo, mas ao mesmo tempo, pô, nem sei quem são essas pessoas que estão me seguindo. E a profissão de influencer é uma profissão muito solitária, né? O próprio Link estava falando disso, como ele se sente muito solitário, porque é exatamente um desses empregos em que você não tem pessoas com quem você vai conversar, com quem você vai dialogar, vai bater um papo. E da mesma forma, quando você segue nessas pessoas, você segue elas porque você se sente próximo, você se identifica, mas essas pessoas nem sabem que você existe, e às vezes tem essas pequenas interações, mas não é nada profundo, porque você não conhece aquela pessoa de verdade. Mesmo o influencer, você conhece aquilo que ele mostra, né? Mas tem muitas coisas que ele não vai necessariamente mostrar. E ele não vai te conhecer direito, então é tudo muito superficial. E você não consegue ter relações mais aprofundadas e, mais importante, relações presenciais, que são muito importantes. Até mesmo amigos de verdade que você faz pela internet e que você conhece, sabe tudo da vida um do outro, ainda assim não é aquela relação presencial que é necessária. E às vezes você se cerca dessas relações por internet e tá tudo bem, já me socializei, já fiz minha cota de socialização do dia. Mas aí se esquece de procurar essas socializações presenciais, frente a frente, cara a cara, que são necessárias. E eu senti muita falta quando eu fui transferida de unidade, né? E aí é que a gente percebe o quão isso é importante e necessário. E aí a gente percebe também que às vezes a gente fica com essa coisa de não, eu preciso ser amigo de gente que tem a ver comigo, que gosta das mesmas coisas, tipo, preciso ser amigo de gente nerd, igual eu, que gosta, né, dos mesmos, de ver os mesmos filmes, de assistir os mesmos tipos de série, ver as mesmas músicas. Só que, não, se eu ficar presa nessa ideia, eu não... Beleza, eu posso até conseguir amizades pela internet, onde eu consigo ter contato com muitos tipos de pessoas, mas amizades presenciais, cara a cara, frente a frente, vai ser mais difícil. Ainda mais eu que moro numa cidade pequena, né, você não tem contato com tanta gente assim. E dificilmente você vai conseguir conhecer tanta gente assim, com tantos gostos em comum. Ainda mais quando às vezes você vai criar relações no ambiente de trabalho, às vezes quem estuda, faz faculdade, no ambiente da faculdade e tal, nesses locais que você se socializa, que você vai ver pessoas, é ali que você vai formar relações, que é do seu dia a dia, né? Você vai para o trabalho todos os dias, vai para a faculdade todos os dias, é ali onde você vai encontrar mais pessoas. E é importante que você firme relações com essas pessoas. Pode ser que essas pessoas não virem suas melhores amigas, mas algum tipo de relação com elas você vai ter que ter, porque senão isso vai te fazer falta. E às vezes você ficar preso nessa ideia, não, só posso ser amigo de pessoas que têm a ver comigo, que são parecidas comigo, vai te impedir de formar relações com essas pessoas e isso vai te fazer falta. E no trabalho, essas pessoas com as quais eu conversava, pessoas muito diferentes de mim, com gostos muito diferentes. Mas de alguma forma a gente conseguia ali bater um papo, a gente conseguia encontrar coisas, pequenas coisas em comum, a gente conseguia ter momentos de conversa, até coisas do trabalho, né, de reclamar daquelas coisas que acontecem no trabalho, aqueles perrengues e tal, de desabafar. É uma coisa que nos unia. Então, isso é possível. Eu conseguia estabelecer boas relações com essas pessoas. E até conheci, eu tive uma colega de trabalho com quem eu me identifico bastante. Eu não é super igual a mim, não tem tudo em comum, mas me identifico bastante a ponto de conseguir. Uma dessas pessoas com que eu consigo conversar horas e horas sem ver o tempo passar, a gente se perde nas conversas. Isso é possível, mas nem sempre vai ser assim, nem sempre você vai ter colegas de trabalho com quem você vai super se identificar. Mas mesmo assim, é necessário você manter relações com essas pessoas. É
claro que nisso existem pessoas tóxicas, existem pessoas que querem te prejudicar, aí é outra questão, essas pessoas você deve se afastar. Mas se for uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, que vai te respeitar e que a pessoa que você mostra disposta a ter uma boa relação com você, ser gentil, educada, já é o suficiente para você se aproximar dessa pessoa e ter uma boa relação com ela. Como eu falei, ela não vai talvez virar sua melhor amiga, mas vocês podem ter algum tipo de relação de coleguismo, de amizade ali, né, de conversar, de trocar uma ideia, de desabafar, isso vai ser importante. Eu acho que na amizade, né, você ficar preso a essa ideia de que você só pode ser amigo de pessoas que têm super a ver com você, isso acaba te prejudicando, isso impede de conhecer pessoas, de se socializar. Em relação a relacionamento amoroso, eu já penso diferente. Eu já acho que você manter uma relação amorosa com a pessoa que você vai namorar, pretende casar e tal, eu acho que é importante sim ter bastante coisa em comum. Isso aí eu já sou mais cascadora com isso, eu já penso, não, eu acho que tem que ter bastante em comum com essa pessoa sim, porque é uma pessoa que você vai precisar se conectar muito. A pessoa que você vai escolher para casar é a pessoa com quem você vai ter que, é aquela pessoa que você vai ter que ser aquela pessoa que você conversa por horas e horas sem ver o tempo passar. Vai ter que ser essa pessoa, porque senão isso não vai dar certo, não vai se sustentar a longo prazo, né? Vai acabar tendo um término ou vai virar um relacionamento ruim, desgastante. E eu acho que a pessoa com quem você vai escolher ficar tem que ser uma pessoa com... mais importante, você é muito amiga, ela tem que ser antes de tudo uma grande amiga. E eu acho que ter coisa em comum é importante. Porém, em outras relações mais de amizade, de coleguismo, eu acho que não precisa, né, se ter tudo a ver, ter tudo em comum. Nem em relacionamento amoroso vai ter tudo em comum, você nunca vai achar uma pessoa 100% igual a você, isso é impossível, né? Mas uma pessoa com bastante coisa em comum eu acho importante. Mas em relação de amizade, mesmo de coleguismo e tal, não é necessário, às vezes a pessoa pode ser completamente diferente de você, mas de alguma forma vocês terem esse contato, conversarem um pouco, acaba tendo aquelas pequenas coisas em comum ali, às vezes relacionadas até aquele ambiente que estão, né, tipo o ambiente de trabalho, o ambiente ali da faculdade, do que está estudando, que de alguma forma vai te unir aquela pessoa e vocês vão conseguir conversar e trocar um papo. Isso é importante, essa socialização cara a cara, frente a frente, ela é muito necessária, ela faz muita falta. Então, às vezes, beleza, na internet você tem toda a oportunidade de conhecer pessoas com quem você vai super se identificar e que talvez até virem suas melhores amigas, mas você também vai precisar dessa outra questão. Você também vai precisar dessa socialização frente a frente, cara a cara. E do outro lado, de tipo, mas eu trabalho home office, eu trabalho em casa, eu não tenho um ambiente de trabalho onde eu, né, vejo pessoas todos os dias para conversar, trocar uma ideia. Nesse caso, bom, isso é muito essencial, né? Isso é bastante importante e é o que o Link falou, né? Falta isso, uma influencer, né? Uma profissão, né? Home office, né? Uma profissão que você faz ali da sua casa e acaba criando essa solidão, porque você não tem aquele grupo de pessoas que você vai ver todos os dias. O trabalho te força isso, a faculdade te força isso. Aí a recomendação que eu dou, né, nesses casos é, né, se você trabalha home office, se você trabalha de casa, se você não tem essa coisa de sair para trabalhar com outras pessoas todos os dias, você vai ter que criar essas situações. Você pode ser que, às vezes, fazer um curso, né? Vai fazer algum determinado curso, alguma coisa que você goste, tal, algum hobby, participar de alguma, sei lá, alguma comunidade, alguma coisa, algum grupo ali de pessoas e tal, às vezes trabalho voluntário, né? Alguma coisa ali que você faz que vai te obrigar a ver pessoas, né? E aí você vai conseguir ter essa socialização frente a frente que é importante. Então, se você está numa situação dessa que o seu trabalho não te permite estar com pessoas, né? É um trabalho mais solitário, buscar então essa socialização em outros âmbitos, de outras formas. Então, vou fazer um curso, vou participar de algum grupo, de alguma coisa, né? Muitas pessoas socializam na igreja, né? Eu tenho essa pauta, esse déficit disso, porque eu não sou uma pessoa religiosa, né? Então eu não vou conseguir fingir, né? Então a socialização na igreja pra mim já não dá certo, né? Mas se você é uma pessoa religiosa, né? Frequentar a igreja, às vezes, tô parado e tal, eu acredito, mas tô parado, não tô indo, né? Igrejas, templos, né? Dependendo da religião que você tem,
né? Mas se você tem então essa religião, se você acredita nisso, eu indico, né? Então vai e tal, porque é uma oportunidade de você socializar com pessoas. É buscar alguma coisa que você gosta, um trabalho voluntário aqui, sei lá, eu gosto de trabalhar com crianças, esse trabalho voluntário aqui com crianças, ou com animais, se fosse eu para escolher talvez alguma coisa relacionada com trabalhar com animais. Eu falo muito que se você seguir por esse caminho, eu gosto bastante de teatro, talvez eu fosse buscar então fazer aula de teatro e tal. Então alguma coisa que você goste, busque alguma coisa desse sentido para te obrigar a estar em contato com pessoas presencialmente, cara a cara. E eu, como uma pessoa tímida e introvertida, sei o quão difícil é isso, né? Isso é realmente bem difícil pra mim, e se você é uma pessoa tímida e introvertida, eu imagino que deve ser muito difícil pra você também. Mas isso é muito importante, isso faz muita falta. A gente ficar sozinho, só ali no nosso canto, sem se socializar com pessoas, faz falta demais. Isso te prejudica muito, isso te isola demais e dá um sentimento melancólico, né? Isso pode acabar até evoluindo para um quadro de depressão ou de ansiedade, pode aumentar uma ansiedade que já existe. Socializar é até uma boa forma de terapia, né? Os psicólogos até recomendam isso quando você começa a fazer terapia, é uma coisa que eles falam, você precisa sair, você precisa ver pessoas, você precisa conversar com pessoas, isso é fundamental, porque nós, a espécie humana, nós somos uma espécie sociável, a gente é uma espécie feita para estar com outras pessoas, a gente não pode viver sozinho. E a internet, ela acaba colaborando por essa solidão, porque a gente precisa ter esse contato. Então a gente se obriga a isso. No mundo pré-internet, você se obriga a ter esse contato porque você precisa disso. A internet, ela cria essa falsa sensação de socialização. Não, eu tô conversando com essas pessoas pela internet, então eu já tô me socializando. Já tá bom. Ou, até pior, né? Eu tô acompanhando aqui esses influencers e você se sente amigo desses influencers, então já é minha socialização. Tô me socializando aqui. Mas não, você não está se socializando. Bom, pelos influencers não. Agora, se é uma pessoa, eu converso, realmente são amigos meus, beleza, você nesse caso está, mas não da forma correta. A socialização que a gente é feita ainda é muito necessária. Ela vai fazer falta. Você vai precisar também conversar com pessoas cara a cara. E aí, às vezes você vai precisar conversar com pessoas que não vão ter super a ver com você, que não vão ter super em comum. Mas isso vai ser importante, né? Se permita isso, permita conhecer essa pessoa, você pode acabar se surpreendendo, né? Como eu falei, o que aconteceu comigo? As minhas colegas de trabalho, a maioria não eram pessoas com quem eu me identificava. Até hoje em dia com essa coisa, essa rivalidade de política, de religião, não vou ser amigo do fulano, que ele vota no Bolsonaro, ele vota no Lula, ele foi, sei lá, ele é evangélico, eu não sou, não sei o que. Essas rivalidades que impedem as pessoas de se socializar, de conversar. E no meu trabalho, a verdade é que tem colegas dos mais, tem uns que votam no Bolsonaro, outros no Lula, outros estão nem aí pra isso, tem de religião tal, ou evangélica, ou católica, ou espírita, e tá tudo bem, sabe? É possível você ter uma amizade com essas pessoas, é possível você conseguir conversar e ter uma relação com essas pessoas, mesmo que elas pensem diferente de você, que tem opiniões políticas diferentes, que tem opiniões religiosas diferentes. É totalmente possível, gostos musicais diferentes também. Eu moro numa cidade onde praticamente todo mundo só gosta de sertanejo, ou todo mundo, o principal estilo musical aqui da cidade onde eu moro é sertanejo. Eu não gosto de sertanejo, mas aí eu vou deixar de ser amiga das pessoas porque elas gostam de sertanejo, então eu não vou ser amiga de ninguém aqui nessa cidade, porque praticamente todo mundo aqui só gosta de sertanejo. Eu vou ter que me adaptar a isso. E a maioria das minhas colegas, amigas e tal, gostam de sertanejo. E tudo bem, sabe? É gostos diferentes. Eu, no meu trabalho em uma escola, então tem muitas pessoas bastante religiosas e tal, ou evangélicas ou católicas principalmente. E eu não tenho religião, né? E daí, sabe? Então não vou ser amiga dessas pessoas por conta disso, não, sabe? Não tem problema, cada um com seu pensamento diferente, porque mesmo com essas diferenças, você ainda consegue ter uma conversa, você ainda consegue se dar bem com essas pessoas e ter esse contato, essa rotina ali de conversar, de bater um papo e de encontrar coisas em comum. Então se permita isso, se permita conhecer pessoas e conhecer pessoas diferentes de você e ter amizades com pessoas que são diferentes de você, né? Não fique tanto nesses extremismos, nessas rivalidades. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Essa guerra cultural que
que só prejudica, que só causa problemas, que só causa brigas e rivalidades, né, desamizades, que não precisava disso, né? Não adianta, a gente tem que respeitar as opiniões. Claro que tem coisas que passam do ponto, mas acho que até certo ponto dá pra você aceitar e levar numa boa, né? Às vezes as pessoas também, o meio que elas cresceram, elas nunca tiveram outra visão, né? Igual a visão política, às vezes a pessoa cresceu no meio que só teve aquela visão política, ela nunca teve a oportunidade de ter uma outra visão. E tudo bem, às vezes você pode tentar mudar a opinião dela, nem sempre você vai conseguir, tudo bem, isso não significa que essa pessoa seja ruim, que ela não seja uma pessoa boa, né? Como eu falei, nesse ambiente você conhece pessoas boas dos mais variados lugares diferentes, com as mais variadas opiniões, com as mais variadas crenças e opiniões políticas e tal. E essas pessoas não deixam de ser boas, de fazerem boas ações por conta disso, né? Então essa ideia de que você só pode ser amigo de pessoas que têm tudo a ver com você, que pensam 100% igual a você, isso não é o caminho, né? Igual a gente vou deixar de acompanhar essa pessoa porque não, você discordou disso aqui que eu penso, você não concorda com isso aqui que eu concordo, ou você concorda com isso que eu não concordo, então eu não quero mais saber, não vou mais seguir, sabe? Não, sabe? Você, na sua vida real, não tem como, você vai ter contato com pessoas que vão ter visões diferentes e você vai ter que ter algum tipo de coleguismo com essas pessoas para não viver totalmente isolado, porque pessoas que pensam 100% igual você nunca vai ter. Eu vivi esse processo na adolescência, eu queria só ser amiga de gente que tivesse tudo a ver comigo, porque eu me encantei com esse mundo, né, da internet, de conhecer esses influencers, youtubers que tinham tudo a ver comigo. Eu me encantei com isso, eu me encantei com essa ideia de ficar acompanhando ali e me sentindo parte daquilo. Mas até que chegou um momento que eu percebi, as pessoas nem sabem que eu existo. E a verdade é que eu preciso de amigos de verdade, né? Pra conversar de verdade. E às vezes esses amigos não vão concordar tanto comigo, a gente não vai ter tanto em comum e tá tudo bem, sabe? Você ainda consegue ter uma boa relação com essas pessoas e se divertir, trocar ideia, dar muitas risadas. Isso faz muito bem. E se você está vivendo uma vida muito solitária, muito isolada, só na internet, acredite, isso tá fazendo falta. Talvez você não tenha percebido ainda, mas isso faz falta. E você vai ver, se você começar a socializar com pessoas ali presencialmente, que você vai se encontrar e trocar uma ideia, isso vai ser muito bom pra você. Você vai ver o quão isso é legal, o quão isso vai trazer coisas boas pra você. Então se permita socializar, conhecer pessoas, ter essas relações presencialmente, cara a cara, frente a frente. E se você vive num ambiente de trabalho tóxico, que é impossível, né? As pessoas, não tem ninguém ali que você consiga ter alguma relação de amizade, todo mundo só quer te passar a perna, são pessoas amarguradas que não é aquele tipo de pessoa com que você não consegue ter uma conversa legal, uma conversa bacana. Bem, tenta sair desse local de trabalho, que provavelmente está te fazendo muito mal, mas também tenta buscar, né, a socialização em outros lugares, igual para quem trabalha em home office, tenta fazer um curso, tenta fazer algum trabalho voluntário. Se você é religioso, né, tenta fazer parte de uma comunidade da sua religião, né, alguma coisa ali que você gosta, tente frequentar algum ambiente ali que você vai conversar com pessoas, que você vai interagir com outras pessoas ali frente a frente. Bem, mas então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí da reflexão. É um assunto que eu gosto de falar, né? Acho que é importante falar sobre essas coisas de relações humanas, né? Acho que é algo que é um grande problema, né? É uma questão aí da gente, a forma como a gente lida, né, com as pessoas e tal. É um assunto que eu gosto de tratar. Bem, mas então é isso, né? Fiquem bem e até a próxima.